Olá, eu sou Betânia. Agora eu vou falar para vocês sobre o SIDACS como Centro de Dados Populacionais. Essa videoaula faz parte de uma série de vídeos produzidos pelo SIDACS Fiocruz Bahia através do edital Fiocruz Inova Educação, Recursos Educacionais Abertos. Eu sou Betânia Almeida, tenho graduação e mestrado em Ciências Sociais, doutorado em Saúde Coletiva, sou servidora da Fundação Oswaldo Cruz, atuo no Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, SIDACS, Fiocruz Bahia, e hoje nós vamos falar sobre o SIDACS como Centro de Dados Populacionais, a sua visão, missão e valores. Nós vamos falar sobre o que é o SIDACS, sobre a ciência de dados populacionais, o conceito e a importância dos dados administrativos para a pesquisa e a utilização de dados secundários para a pesquisa científica na área da saúde pública. O SIDACS ele foi fundado em dezembro de 2016 em Salvador, Bahia, com o intuito de realizar pesquisas interdisciplinares utilizando grandes volumes de dados integrados para produzir conhecimento científico e também evidências para subsidiar políticas públicas. No Brasil, poucos estudos utilizam dados integrados a nível individual para a produção de pesquisa científica. Nós ficamos no Parque Tecnológico, no Tecnocentro, que pertence ao governo do estado da Bahia. Não ficamos no campus da Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Gonçalo Muniz, por questões de espaço, porque nós precisamos de infraestrutura computacional e uma série de requisitos. Por isso, nós hoje estamos baseados no Parque Tecnológico, no Tecnocentro. O SIDACS ele tem por missão conduzir estudos e pesquisas baseados em projetos interdisciplinares originados na integração de grandes volumes de dados para ampliar o entendimento sobre os determinantes sociais e ambientais na saúde da população brasileira. É importante dizer que nós temos também por visão ser referência na produção do conhecimento científico para compreender e combater as desigualdades em saúde. Nós precisamos também entender como esses determinantes sociais e ambientais se apresentam nas condições de saúde da população brasileira em geral e também em grupos específicos. Nós sabemos que o Brasil é um país continental, um dos mais desiguais do mundo, e a importância de conduzirmos estudos nessa área. Além disso, nossos valores eles se baseiam em excelência em pesquisa, ética e responsabilidade social, cooperação e colaboração. Por excelência em pesquisa, nós queremos dizer que nós fazemos perguntas de interesse público, de interesse para a saúde pública, para o SUS, também nos debruçamos sobre os desafios metodológicos para que tenham robustez essas pesquisas. Essas pesquisas, geralmente, elas são publicadas em revistas reconhecidas nacionais e internacionais, porque a gente entende que nosso conhecimento, esses achados, eles são validados por pares e podem circular, e a partir disso tem impactos também na sociedade. A ética e a responsabilidade social se voltam também para a ética em pesquisa. Todos os nossos projetos de pesquisa precisam ter aprovação ética do sistema CEP-CONEP para acessar os dados. Em relação à responsabilidade social, nós temos um núcleo de comunicação e disseminação de conhecimento científico e, mais recentemente, também um grupo de estudos, de pesquisa, engajamento público da ciência. Isso promove transparência, as pessoas passam a entender como nós trabalhamos, e os impactos também, os resultados das nossas pesquisas para diferentes públicos, para a sociedade em geral, para gestores, para pesquisadores. E, por fim, o nosso trabalho também ele é baseado na colaboração e na cooperação. Nós temos equipes interdisciplinares, tanto na produção de dados, quanto nos desafios metodológicos e analíticos para que esses dados eles possam gerar conhecimento científico e evidências para políticas públicas. O SIDACS ele faz parte, ele tem todos os requisitos de um novo campo de conhecimento, um campo emergente chamado a ciência de dados populacionais. Esse campo de conhecimento ele se configura basicamente por 4 características. Uma delas é utilizar dados para beneficiar o cidadão ou cidadãos e a sociedade, a questão do interesse público, integra dados de diferentes fontes a nível individual. E os resultados, eles são analisados a nível populacional, e aqui eu chamo a atenção também que desenvolve infraestrutura técnica e elabora políticas em conformidade com normas éticas e legais nacionais para apoiar a pesquisa científica e proteger a privacidade dos titulares dos dados. Para isso, o SIDACS ele precisou montar uma plataforma de dados. Depois vocês vão ver isso mais detidamente em uma aula específica, mas é importante dizer que essa plataforma de dados, ela recebe, processa, integra, faz a curadoria de dados também e também provê o acesso a esses dados em ambiente seguro e controlado. E esses requisitos fazem com que a gente se configure, que a gente também se reconheça como parte desse campo emergente que é a ciência de dados populacionais.
Os dados administrativos, eles se caracterizam por dados coletados pelos departamentos e por órgãos governamentais quando o cidadão interage com o governo, seja na prestação de serviços, por diferentes motivos. Esses dados geralmente são utilizados para questões administrativas rotineiras, mas ao mesmo tempo eles têm um potencial incrível para serem utilizados para pesquisa científica, principalmente para estudos longitudinais. Por quê? Porque são dados coletados ao longo do tempo, são dados de populações bem caracterizadas, não são uma amostra da população. Cada base, cada sistema nacional de informação, ele tem características específicas. E as pessoas que estão nesses bancos de dados, elas compartilham essas características. Por isso, as populações são bem caracterizadas e, por serem coletados ao longo do tempo, possibilitam, né, estudos longitudinais. Por isso, também é importante dizer que o SIDAX e a sua plataforma de dados foram concebidos, né, para que a gente pudesse ter uma grande coorte, chamada Coorte de 100 milhões de brasileiros, e a plataforma de dados, ela passou a ser, digamos assim, um ambiente que segue todos os marcos éticos e legais, normativos, para receber e processar esses dados, para que a gente pudesse ter essa coorte e fazer os nossos estudos. Então, como eu mencionei, os dados administrativos, principalmente quando eles são integrados, eles têm um potencial incrível para serem utilizados na pesquisa científica, em estudos longitudinais como as coortes. Nós no SIDAX precisamos montar a plataforma de dados para que nós tivéssemos condições de ter a coorte de 100 milhões de brasileiros, que é um projeto, na verdade, que origina esse centro de dados. Nós conseguimos acompanhar as pessoas, né, na verdade, grupos específicos, a partir da vinculação da integração de diferentes bases de dados, como o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, com o Sistema de Informação e Mortalidade, Sistema de Agravos e Notificações, e também, né, com dados de programas de proteção social. Então, a gente consegue ver os impactos, né, na verdade, o que protege, o que também acaba sendo um risco para a saúde, para desfechos em saúde, a partir da integração dessas diferentes bases de dados, desses diferentes sistemas de informação. O Brasil ele tem muitos sistemas nacionais de informação e nós no SIDAX utilizamos esses dados, né? Eles são transformados em dados para pesquisa em saúde pública. Eu já falei da Coorte de 100 milhões de brasileiros, que foi concebida para avaliar os impactos das políticas de proteção social sobre os determinantes sociais e ambientais da saúde em populações de baixa renda. É importante dizer que nós integramos dados de saúde com dados de proteção social, o que possibilita que a gente veja quais são os desfechos de saúde, né, os potenciais impactos desses programas em questões relacionadas à saúde de grupos específicos ou de populações inteiras. Eu também já mencionei que esses dados, né, administrativos, eles têm um grande tamanho amostral, que são dados coletados continuamente ao longo do tempo e possibilitam esses estudos longitudinais, né? Você pode acompanhar um indivíduo, como eu falei, desde o nascimento até a sua morte e, enquanto isso, avaliar, por exemplo, os desfechos de saúde com os sistemas de informação e agravos de notificação e vincular isso a dados de programas de proteção social que têm aí aspectos demográficos, econômicos, socioeconômicos, dentre outros, que possibilitam essas análises sobre os determinantes sociais nos desfechos em saúde. Tem também alguns desafios, né? Nós precisamos analisar caso a caso a solicitação dessas bases, a depender dos estudos, dos projetos, das perguntas que nós temos. Infelizmente, nós não temos fluxos bem estabelecidos nos departamentos governamentais, então cada solicitação é feita caso a caso, em conformidade com as normas éticas e legais, mas às vezes isso leva muito tempo. Diferente de outros países como a Austrália, o Canadá, o Reino Unido, que tem centros nacionais de integração de dados, o SIDAX precisou construir toda essa infraestrutura, essas políticas, esses protocolos, essas normas internamente para subsidiar, né, o recebimento, o processamento, a análise desses dados que possibilitam esses estudos longitudinais e cujos resultados, né, eles acabam sendo muito robustos pelo tamanho amostral e pelos aspectos metodológicos também de integração e análise dos dados. Geralmente, nós temos dados de pesquisa, que são dados primários coletados com o objetivo de responder a uma pergunta de pesquisa, que geralmente tem um tempo, né, determinado de coleta, e são vinculados a uma pesquisa específica com termo de consentimento livre e esclarecido para a utilização desses dados.
Mas com as tecnologias da informação e comunicação, diversos tipos de dados passam a ser utilizados para a pesquisa, né? Os dados para a pesquisa, eles compreendem informações que não foram coletadas originalmente para finalidades de pesquisa, mas que podem ser preparadas, processadas, organizadas para responder perguntas científicas. A gente também chama a atenção que a utilização de dados secundários de diferentes fontes para responder a perguntas de pesquisa necessita de contexto e de gestão de dados, né? Para que esses dados eles possam ser utilizados, levando em consideração como eles são organizados, as finalidades de uso, para que eles possam ser adequadamente reutilizados e não gerem também interpretações equivocadas, viés de interpretação. Então a gestão de dados, ela acaba sendo muito importante, inclusive o provimento de informações, como esses dados são organizados, os metadados, quais são as perguntas que ele buscou responder, as variáveis contidas nas bases de dados, para que eles possam ser adequadamente reutilizados. A gente chama a atenção também que os dados, eles representam o mundo, né? E que o mundo ele é medido também através de dados, de indicadores, né? Dentre outras métricas também. É através dos dados também que nós nos baseamos para produzir conhecimento. E esses conhecimentos geram novos dados. Então a gente tem aí a centralidade dos dados na pesquisa científica e como esses processos eles se retroalimentam. O acesso a dados administrativos e a sua transformação em dados para a pesquisa científica tem muitos desafios, como nós vimos, né, desafios relacionados à infraestrutura computacional, hardware, software, a necessidade de pessoal especializado para integrar esses dados, fazer a curadoria, harmonizar para que eles possam ser utilizados para a pesquisa, desafios também metodológicos para analisar esses dados, para que eles possam produzir conhecimento robusto, conhecimento científico e evidências para políticas públicas. E a gente entende que a integração de grandes volumes de dados para pesquisa científica, para estudos sobre determinantes sociais e ambientais na saúde, no SIDAX, é uma nova forma de produção de conhecimento científico que busca ser robusta e também confiável. Nessa aula você viu o que é o SIDAX, a sua relação com a ciência de dados populacionais, a utilização de dados administrativos para pesquisa em saúde pública e a utilização de dados secundários para pesquisa científica. Acesse o material complementar.